Peraí. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje vai ser uma noite maravilhosa com uma querida. Fixar. Vamos lá. Se eu faço tudo certinho. Vamos dar acenar para todo mundo. Vamos aguardar. Querida linda! Tudo bom? Tudo bem? Como que você tá? E aí? Calor, frio? Calor demais, não sei aí, mas aqui em Santo André parece que estamos no verão de 40 graus. Jura, aqui também. Entrar. É, aqui tá calor também, bem calor. Ribeirão Preto já é calor, né? É verdade. Ribeirão Aqui Preto já é é... quente por natureza, né? E aí, trabalhando muito online ou já tá mais o presencial? Não, eu já estou praticamente 99% presencial. Nossa, que bom, né? Por Acho que mim é já ativo. para as crianças é bem melhor, né? E você sabe que assim, a gente percebe que nesse período, por conta da pandemia, os pais começaram a ficar muito mais tempo com as crianças e os pais começaram a perceber as reais dificuldades dos filhos, que muitas vezes não eram pontuados pelas escolas ou era um pouquinho mascarado, e agora os pais estão vendo, então a procura é enorme, a procura é muito grande. Fim de ano, muita gente procura para avaliação, até para já fazer o processo avaliativo agora, para iniciar o próximo ano, que a gente espera que já volte no presencial, a gente não sabe ainda, mas para já começar o ano com talvez um diagnóstico, com encaminhamento para as intervenções. Então, o trabalho está grande, graças a Deus, não podemos reclamar, não. Começar a ver os porquês, né? Por que essa dificuldade, por que esse caminho não tá dando certo, né? Então é bem importante mesmo. A Sá, minha senhora linda! Minha amiga de copo um dia, né? A gente só toma nossa virtual, a gente logo precisava se encontrar. Esse Covid é muito chato. Ele foi muito bom, né? Porque aproximou muito a gente, né? Mas logo, logo a gente vai estar bem próximo, né? Acho que muita coisa veio para ajudar, né? Se Deus quiser. Então vamos lá no nosso assunto. Maravilhosamente, uma especialista e tanto nesse assunto, que admiro tanto, que adoro tanto. Além de ser a profissional, é uma pessoa assim do bem, com não tem nem palavras em falar, como é do bem. E obrigada por estar aqui comigo no meu projeto. Agradeço muito a sua contribuição Imagina, eu que agradeço. E passar todo esse conhecimento, pelo menos um tiquinho eu vou conseguir te fazer um monte de pergunta, e todo mundo, por favor, também pode deixar pergunta aqui. E para a gente sugar bastante, bastante. Queria que esse vai ficar gravada essa live. Essa live vai ficar gravada. E agora eu queria que você falasse um pouquinho de você para a gente começar com as nossas perguntas. Obrigada, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você, participar do seu projeto, que é um projeto que eu acredito bastante, que você seja um espelho para muitas mães, que as mães não façam da dificuldade dos filhos um empecilho enorme para a vida, e faça como você, use essas dificuldades para buscar conhecimento, para levar conhecimento. Eu acho que isso que é muito importante. Né? O quanto de conhecimento com o seu projeto você está levando para as pessoas. Então, eu sou Elaine, eu sou fonoaudióloga, a minha área de atuação maior é com o processamento auditivo central, com as dificuldades de aprendizagem. Essa parte da linguagem sempre me encantou, e o processamento, de certa forma, trouxe um pouco essa união da parte de audiologia com a reabilitação do processamento. Então, não que o processamento seja linguagem,
mas de certa forma eles têm uma relação muito grande. Então, isso que me encantou no processamento. Sou formada há 17 anos, trabalho com processamento há quase 10. Hoje eu sou de Santo André, eu tenho meu consultório aqui, trabalho em algumas instituições, né? Inclusive a ABD, que é por onde nós nos conhecemos, que me traz e me trouxe uma bagagem muito grande dentro da dislexia e dos transtornos de aprendizagem, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho do processamento. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Se tiver alguma coisa que eu não saiba, eu procuro e depois eu trago para vocês, tá? Ah, tenho certeza que você vai saber tudo. Então me fala, Sim. o que é o processamento auditivo central, o PAC? Então, o processamento auditivo, quando a gente pensa no processamento auditivo central, a gente pensa em todo um processo sensorial da audição. Então, para falarmos do processamento, antes a gente tem que pensar na parte audiológica, o que, que é? O quanto eu escuto. Então, para isso, quando eu penso em fazer, por exemplo, uma avaliação do processamento auditivo, eu tenho que fazer avaliação audiológica, porque eu preciso saber se aquela pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, ela está escutando bem. A partir do momento que eu sei que ela está escutando bem, o que, que eu tenho que pensar? O modo como o meu cérebro está compreendendo as coisas que eu escuto. Então, o processamento auditivo central é o quê? É o modo como eu entendo, eu compreendo as coisas que eu escuto, tá? Não Então, significa o que é que que a gente surdo. tem? Não, pelo contrário. A pessoa que tem alteração do processamento auditivo central, ela tem audição normal. Claro que, se eu pensar numa pessoa que tem uma deficiência auditiva, uma dificuldade auditiva, seja uma deficiência leve, moderada, ela vai ter uma alteração nas habilidades auditivas, por não ouvir. Agora, a pessoa que tem um transtorno do processamento auditivo central, ela tem uma audição normal. Então, quer dizer, ela escuta muito bem, ela simplesmente não compreende, não entende tão bem as coisas que ela escuta. E aí, o que, Que que eu penso? bacana. Quando eu falo do processamento auditivo central, o que, que está relacionado em tudo isso? Então, é o modo como eu detecto o som. Então, é essa detecção do som, primeiro passo. Depois, eu tenho que discriminar. Então, detectei o som, eu preciso discriminar. Que som foi esse que eu ouvi? Aí, eu preciso localizar. Da onde está vindo o som? Ah, eu escutei um som. De onde ele está vindo? Né? Veio do meu lado direito, veio do meu lado esquerdo, veio lá de trás, veio da minha frente. Então, da onde eu estou localizando? A partir do momento que eu localizei, eu preciso reconhecer. O que, que é esse som? Que som é esse que eu estou ouvindo? Aí eu penso na compreensão. Como que esse som, eu tenho que entender o que quer dizer esse som, o porquê desse som. Eu preciso compreender, preciso interpretar o som. E aí, o que, que é muito importante? Que eu tenha uma atenção auditiva, para que eu preste atenção em tudo que eu estou ouvindo, e que eu tenha uma memória auditiva para que eu consiga armazenar todas as informações que eu ouvi. Então, isso é o processamento auditivo central. É um processo aparentemente tão simples, mas que pode trazer aí muitos prejuízos quando não está tão adequado quanto se espera, não está se desenvolvendo adequadamente. Ela tem sinais, sintomas que você pode já precocemente até pensar que tem essa alteração? Sim, sim, temos sim. Então, o que, que acontece? As crianças, a gente começa a perceber, na verdade, a questão do processamento auditivo, ele é detectado com crianças a partir de 6, 7 anos de idade. O que, que é o indicado hoje? Eu vou falar um pouquinho disso para eu voltar onde eu quero, tá? Hoje, para a gente fazer a avaliação do processamento auditivo central, ficou-se combinado e destinado entre os conselhos de fonoaudiologia que esse exame seja feito em crianças acima de 7 anos. Por quê? É o momento em que a criança já tem maturação neurológica para responder aos testes do processamento. Então, para que seja avaliado todas as habilidades. Mas o que, que a gente tem que pensar? Que nós, da fonoaudiologia, a gente trabalha com detecção precoce. A gente trabalha com a intervenção precoce. Então, quanto mais cedo eu perceber, quanto mais cedo eu sentir que tem alguma coisa que não está acontecendo como deveria, eu tenho que começar a intervir.
tá? Então, quando que eu começo a perceber os sinais? Eu posso perceber sinais quando a criança ainda é pequenininha. Nos primeiros anos de vida, quando a criança não consegue, por exemplo, detectar a localização sonora. Então, é aquela criança que às vezes você bate a porta e ela fica procurando. De onde está vindo esse som? É aquela criança que você vem brincar com um chocalhinho ou qualquer brinquedinho musical e ela não sabe identificar que som é aquele. Você fala para ela, olha, pega um exemplo, né? Um chocalhinho. E a criança fica olhando sem saber que som é aquele. Ah, vamos fazer o som. Pega qual é o chocalho. Ela não sabe qual é o som que faz. Então, aí a gente já começa a perceber que as crianças não estão auditivamente se desenvolvendo como deveria. Então, a criança que começa na fase de alfabetização, o que a gente começa a perceber? Que as crianças não conseguem discriminar os sons, elas não conseguem fazer, às vezes, a relação do som com o símbolo. O que é? Eu reconheci um som de uma letra, que letra é essa na hora de escrever? Eu escutei o som do F, por exemplo, que é o som do F. Mas na hora de escrever, eu vou escrever o quê? Qual que é? O F, o V, o F, o V. Aí a criança fica naquela. Eu sei qual é o som, mas eu não sei qual é a letra que eu escrevo. Então, aí a gente já acende um alerta de, opa, alguma coisa ela não está conseguindo discriminar, ela não está conseguindo ouvir tão bem aquele som. E aí já são sinais. Então, por exemplo, quais são os sinais que a gente mais fala que são as manifestações do processamento auditivo? Então, a dificuldade de ouvir ordem. Então, a criança escuta uma ordem e aí, quando ela vai executar, ela executa uma única coisa. E às vezes a mãe fala, vai lá, filho, vai lá no seu quarto e pega a sua camiseta e uma calça. Aí ele chega lá no quarto e fala, mãe, o que era para pegar mesmo? Quer dizer, ele ouviu, mas ele não conseguiu memorizar, ele não conseguiu assimilar aquela informação. Olha, a Rayana é minha amiga surda. Beijo. A criança, por exemplo, está num lugar que tem muito barulho, ela não consegue entender o que as pessoas falam. Ela não consegue, às vezes você fala uma coisa com a criança, ela entende outra. Você pergunta uma coisa, ela responde outra. Né? Então, isso são alguns sinais. Outros sinais, a criança na sala de aula, vamos focar um pouquinho em sala de aula. É aquela criança que ela quer prestar atenção, por mais que ela queira, que ela saiba que é importante ela prestar atenção no que a professora está explicando, ela não consegue focar atenção. Por quê? Os barulhos que tem em volta dela chamam muito mais atenção. Então, é aquela criança que a professora está explicando e um amiguinho falou do lado, ela olhou. O outro falou lá atrás, ela olhou. E o que ela absorveu do que a professora falou? Quase nada. Ou pouquíssima coisa. É aquela criança que na hora que é nesse desvio de atenção que ela deu por conta dos barulhos ambientes, ela perde informações importantes. Ela às vezes perde uma única palavra que a professora falou, que é o suficiente para aquela frase não fazer sentido. Então, ela acaba automaticamente perdendo foco naquela explicação, porque aquilo que ela está ouvindo não faz mais sentido para ela. Então, eles têm dificuldade de entender coisas de duplo sentido, piada, aquelas expressões idiomáticas. Então, você fala para ele, por exemplo, eu estava indo no céu, onde eu enfiei o pé na jaca, você acredita? Ele vai ficar imaginando o quê? Você andando pela rua, viu uma jaca, fruta, pisando e caindo. Então, ele fica, tipo, olhando assim, não faz sentido o que você está falando. Então, eles têm essa dificuldade de coisas de duplo sentido. Na escrita, muitas vezes, eles trocam as letras, principalmente as surdas sonoras. O que é isso? FV, PIB, são tudo sons que o ponto de articulação é o mesmo, o que muda é o modo de fazer, o modo de articular. Então, às vezes, eles não conseguem perceber essa diferença. Por isso, eles acabam tendo muitas trocas. E são essas trocas que são de fundo auditivo, né? Outra coisa, eles têm muita dificuldade de compreender o que eles estão lendo. Por quê? Entra aquela questão de decodificação do som. Eu estou ouvindo, mas eu não consigo decodificar tão bem. Então, quando eu vou ler, o que acontece? É como se tudo tivesse bagunçado. As crianças leem e não conseguem compreender e codificar o que eles estão lendo. Então, isso também é uma característica do processamento. E aí a gente começa a pensar o porquê
Muitas crianças que têm dificuldade de aprendizagem têm dificuldades no processamento auditivo, porque você vê como as características são muito parecidas. Então, o Parece que você processamento... está descrevendo um disléxico. Sim, as características são muito parecidas, né? Por isso que o diagnóstico diferencial é extremamente importante. Quando a gente vai fazer avaliação numa criança, a gente tem que olhar uma criança como um todo. Por que que quando a criança vai fazer uma avaliação, para a criança, a queixa é dificuldade de aprendizagem. A criança vai fazer uma avaliação, por que que a equipe solicita tantos exames? Eu vou falar pela ABD. Por que que a ABD pede processamento auditivo, processamento visual, exame neurológico? Por quê? Uma que eu preciso descartar outros problemas ou eu preciso entender o que que eu tenho aí de comorbidade. E a gente vê que o processamento auditivo é uma comorbidade muito comum no disléxico, por exemplo. Ou na criança que tem um transtorno misto de habilidades escolares. Eles têm muitas características do disléxico. O processamento é muito, muito semelhante. Tá? Então, são aquelas crianças que são muito distraídas, são muito desorganizadas, é aquelas que andam esbarrando em tudo, porque às vezes não tem noção da onde está vindo o som, quando você olha, ela já esparrou, derrubou. Eu tinha um parente meu que ele, na casa dele, ele quebrou 2 televisões, porque ele não tinha noção, ele ouvia a televisão ligada, mas ele não tinha noção direito onde estava, e ele perdia a noção do espaço. Lógico que a questão dele não era só o processamento auditivo, mas é uma situação, tá? Ambientes ruidosos, já falei. E aquela criança que é muito conhecida, você fala, pergunta para a mãe, ele fala muito, hã? Que? Então, é aquela... Hã? Que? O que aconteceu? Então, ela se perde muito. Então, essas são algumas manifestações. Existem algumas outras coisas? Sim, mas essas são as mais principais. É a que a gente vê muito no dia a dia. As crianças que têm alteração do processamento, elas têm quase todas essas dificuldades. Tá? São muitas características, né? Mas aí me surge a dúvida, né? Eu tenho uma característica, será que meu filho tem isso? Aí como e quando eu devo procurar para fazer esse exame? Tá. Como que eu percebo assim? Pode ser que eu tenha. Crianças a partir de 7 anos é a idade primordial para buscar uma ajuda. Antes disso, crianças com 6, dá para fazer alguns testes, porque nós temos testes padronizados no Brasil que permitem que a gente faça com crianças nessa idade. Porém, não são todas as habilidades que nós avaliamos e aí a gente não consegue fechar nada. É importante nessa idade, a partir dos 6, já buscar para depois a gente perceber como nortear. Eu não sei se é a minha internet ou será que é a dela? Para Tá mim. travando. Tá travando. Eu ou você? A minha tá Eu travando. não tô te escutando. Eu não sei se é a minha ou se é a sua. Oi? Agora voltou. Era eu que estava travando ou era você que Eu estava travando? nunca sei se é a minha ou se é a sua. Bom, enfim, voltando. Agora voltou. Tô. Então tá. Então, assim, por que a gente procura a avaliação auditivo? Porque alguém, em algum momento, detectou algumas dessas informações. Então, assim, eu percebi que, por exemplo, um professor, eu percebi que o meu aluno, ele se distrai com muita facilidade, quando tem muito barulho, ele não entende o que eu falo. Vamos indicar, vamos fazer a avaliação do processamento auditivo. Nas crianças, as principais não é sintomas, as principais manifestações que eles acometem é nesse período de alfabetização, porque alguma coisa na alfabetização não está acontecendo como deveria. Agora, nos adultos, a Elaine que travou, mas voltou, gente? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Ângela, sua... A Ângela! Então, assim,
Ângela. A internet Então, até assim, parou com a Ângela. nos adultos, quando que normalmente buscam avaliação? Quando eles fazem nos filhos, e aí eles se identificam. Eu vejo muito isso em devolutiva de exame dos filhos, que os pais falam: nossa, mas eu sou igualzinho. Ah, eu também tinha a mesma coisa, eu passei pela mesma coisa, hoje eu vejo que acontece isso. Então, tem muitos adultos que buscam o processamento por conta dos filhos, porque se identificam nos filhos. Então, Entendi. a pergunta era: quando procurar? Quando sentir que tem alguma manifestação dessas que eu acabei de citar, que o seu filho, o seu aluno, o seu paciente tenham essas dificuldades, procure. Quanto mais cedo perceber as dificuldades, mais rápido é o desenvolvimento dessa criança, tá? Ó, a Tá. Alessandra está perguntando. É, Posso ler essa pergunta aqui? Ela está pode. perguntando quando a família não possui recursos financeiros para realizar o PAC, o processamento de visual. Vocês fecham o caso? Olha, eu vou te falar como a gente faz, pelo menos com o processamento, que é o que nós temos dentro da instituição. Eu falo isso tanto pelo meu consultório como pela BD, que aqui está muito bem representada pela nossa presidenta linda. A gente não deixa passar por falta de recursos financeiros. A gente sempre dá um jeitinho de conseguir que essa avaliação seja realizada de alguma forma para que seja fechado o diagnóstico. Então, eu nunca deixei de atender nenhuma criança porque ela não tinha condições de pagar o exame. Tá? Então, existe muito esse lado humano que a gente tenta buscar para que a gente consiga fechar o melhor diagnóstico possível. Tá? Do processamento visual, a gente não tem dentro da instituição, porém tem algumas parcerias que acabam, em alguns momentos, nos auxiliando, tá? Então é isso. Tem a Débora, acho que é a Débora Santos. Ela também tem uma pergunta aqui, ó. Meu filho fez hoje um exame. Você tá lendo aí? Tô lendo. Fez o exame de potencial, que é o BERA. Dá para ver se ele tem alguma dificuldade no processamento auditivo central. Na verdade, o BERA, ele é um exame eletrofisiológico para detecção de audição, tá? Então, ele é um exame complementar ao processamento auditivo. Então, a gente não consegue visualizar relacionadas suas habilidades auditivas pelo BERA, tá? Ele é complementar. Então, é preciso porque o processamento auditivo central, ele é um exame comportamental. Eles são testes comportamentais. E o BERA, ele é eletrofisiológico. Então, essa é a grande diferença. E eles avaliam coisas diferentes também, tá? A Alessandra tá dando parabéns para vocês, né? Pela ajuda que vocês dão às crianças que não têm a condição. Eu já enviei, particularmente, a Samanta está aqui de prova, pessoas aqui da minha região que não tinham condições, vocês deram um jeito aí e ela está feliz. Eu sou prova disso, que a ABD, ela a gente faz o que ela pode, né? Sim, é assim, tudo que está dentro do nosso alcance, a gente dá um jeitinho, né? Coisas que fogem a nós, aí a gente não consegue muita coisa, mas o que está dentro do nosso alcance, a gente sempre dá um jeitinho. A gente não deixa a criança O, ficar sem um fechamento, ou ela não tem condição de fazer o processamento, os lugares lá fora é tudo muito mais caro. Lá dentro da BD, o processamento é também pago. Porém, assim, aconteceu, não tem como. A gente consegue dar um jeitinho? Vamos dar um jeitinho. A gente sempre tenta da mesma forma, né? tudo é caso a caso, né? Eu acho que é muito pessoal, né? E aí tem um olhar, tem os Uhum. telefones, tem os e-mails, ligam lá que eles resolvem. A Elaine está Isso perguntando, a mesmo. Elaine, a Marisa está perguntando se o DEPAC é comorbidade com a dislexia ou faz parte do quadro da dislexia. Ele é uma comorbidade. Ele não faz parte do quadro. Porém, a gente percebe muito que as crianças com dislexia,
eles têm associado à dislexia o transtorno do processamento auditivo central. Porém, tem muitas crianças com dislexia que não têm alteração do PAC, e nem toda criança que tem alteração de PAC tem dislexia, tá? Então, Jura? são diagnósticos feitos de maneiras diferentes, juro. Eu não sabia Sim. disso, aprendi uma, que delícia. Eu achei que todos os disléxicos Então, tinham essa o jeito de alteração. diferenciar... Não. Foi feita até uma pesquisa na BD, que não foi publicada, foi uma pesquisa interna, né? Que o Gustavo fez um levantamento, na verdade, dentro das avaliações da BD, que levantou-se que de um número X, eu não vou saber exatamente qual foi o número de pessoas envolvidas, mas 79% dos disléxicos apenas tinham alteração do processamento auditivo. Então, a gente tinha aí um delay de 21% que não tinha. Então, não é uma regra, tá? Ter alteração do processamento auditivo não é uma regra de dislexia, sim é uma comorbidade. Ele está associado, tá? Por isso que é tão importante a gente sempre olhar para a criança como um todo, a gente ter esse diagnóstico diferencial, que é isso que vai fazer o diferencial na hora das intervenções. Porque não adianta nada, eu sempre falo do processamento. O que é o processamento? É o modo como eu escuto, como eu entendo as coisas que eu escuto. Vamos imaginar que uma criança, ela tem uma alteração em alguma habilidade do processamento auditivo que não permite ela compreender tão bem como ela escuta. Você imagina como é para ela o aprendizado, por exemplo, da escrita, se ela não está ouvindo direito o que ela está escutando, se ela não está entendendo direito o que ela está escutando? Então, se eu pensar que um dos sentidos, né, para nossa aprendizagem é o auditivo, eu preciso que esse auditivo esteja bem, eu preciso que ele esteja totalmente íntegro para que eu consiga ouvir bem e entender bem. Então, não adianta nada eu querer fazer com que a criança escreva certinho, se ela tem uma alteração do processamento auditivo. Então, eu sempre falo que o processamento ele é o pontapé inicial das intervenções. Porque eu preciso garantir um bom entendimento auditivo dessa criança. Que ela dê conta de tudo que ela está ouvindo, que ela consiga manter essa atenção, que ela consiga entender, que ela consiga interpretar, que ela consiga assimilar e memorizar. Senão, esse aprendizado já tem aí uma defasagem. Então, como é realizada essa avaliação Deu uma para saber travadinha. se a criança tem o DEPAC? Travou? Desculpa, cortou. Como é? Travou. Tá às vezes rodando aqui também. Como é realizada a avaliação? Então, a avaliação do processamento, ele é realizado dentro de uma cabina acústica. Então, vocês já viram aquela salinha que as crianças acham que estão entrando dentro de um foguete. Então, é dentro de uma cabine. É feito com um equipamento específico para o exame do processamento, que é um audiômetro com 2 canais. Então, para que a gente faça a avaliação do processamento, eu preciso de uma audiometria, eu preciso saber como está essa audição periférica, quer dizer, como que essa criança está ouvindo, para que então eu consiga fazer o exame do processamento. A bateria do processamento auditivo central é composta por inúmeros testes. Então, existem vários testes dentro do processamento auditivo que eu posso aplicar naquela criança, naquele adulto, seja quem for. A escolha desses testes leva-se em consideração inúmeras coisas. Então, o que é importante? Antes de fazer a avaliação, ser feita uma boa anamnese. O que é isso? É aquela coleta de dados que a gente faz com os pais para a gente identificar quais são as maiores dificuldades. Porque aí, a partir daí, eu vou escolher qual é o teste mais importante e mais indicado para aquela criança. Por exemplo, existem alguns testes dentro da bateria do processamento que eles são muito mais linguísticos do que auditivos. São testes que já não fazem mais parte da bateria mínima imposta pelos conselhos de fonoaudiologia. Porém, são testes que ainda trazem respostas muito boas para a intervenção. Então, quando eu vou escolher quais são os testes que eu vou fazer, eu tenho que levar em consideração a idade da criança, como está a linguagem dessa criança,
como que é a compreensão dela para a realização dos testes, se ela tem ou não tem, por exemplo, trocas na fala. Então, se ela tem trocas na fala, eu não posso exigir um teste em que eu tenha que avaliar o modo como ela fala aquela palavra, aquela sílaba, por exemplo. Então, eu tenho que levar em consideração tudo isso para que eu possa fazer um bom exame do processamento auditivo central. Ó, a Marisa está perguntando como diferenciar se é dislexia ou DEPAC. É por isso que é tão importante. Para a gente fazer a avaliação da dislexia, é essencial que seja feito com uma equipe multidisciplinar. Eu não consigo, no meu exame de processamento auditivo central, saber se a criança tem dislexia. Do mesmo modo que a equipe que faz os testes para a dislexia não consegue garantir que aquela criança tem alteração do processamento auditivo central. Pela experiência, supõe-se que... Então, por exemplo, a fono que está avaliando aquela criança, ela pode imaginar que a criança vai ter uma alteração do processamento auditivo central, porque é uma criança que tem uma dificuldade muito grande em discriminação auditiva, criança que não discrimina bem os sons, que você fala uma coisa, a criança escreve outra totalmente diferente. Então, aí já há indícios de que, opa, essa criança pode ter uma alteração aí no processamento. Mas um não garante o outro. Então, são diagnósticos diferentes, né? Aí, podem ser feitos dentro de uma mesma equipe, que é o nosso caso, a gente faz dentro da mesma equipe, né? Na grande maioria das vezes, mas são diagnósticos diferentes, tá? Para diagnosticar dislexia, o que é importante? Ter um teste cognitivo, a gente saber como está a inteligência dessa criança, avaliar toda a parte de leitura, de escrita, de compreensão de leitura, toda a parte de memória, de atenção, função executiva. Então, avalia um monte de coisa. Enquanto no processamento auditivo, eu apenas avalio as habilidades auditivas. Nada mais que isso. Respondi, Marisa? Se não respondi, pergunta de novo. É um todo, né? A dislexia é um todo. É uma equipe começando do pedagogo, eu falo. O pedagogo Sim, também, eu acho que faz que eu falei parte dessa da equipe. pedagogo, então aí, ó. É todo Muito mundo. Eu importante, acho porque que a gente fala da questão desse diagnóstico diferencial que eu sempre pego. Por quê? Tem muitas pessoas que chegam em mim que vêm para fazer avaliação do processamento auditivo e no final eles perguntam: e você acha que ele tem dislexia? Eu falo, pode ser que sim. Pelas queixas, pode ser que sim. Mas a gente só vai ter certeza se fizer avaliação. É a mesma coisa que a gente sempre fala. A avaliação da dislexia tem que ser feita por equipe multidisciplinar. Não adianta... Olha, já fugindo do assunto, né? não, mas vamos embora porque tá ótimo. O pessoal perguntando é o objetivo nosso. Então, assim, é muito diferente, por exemplo, se a criança vai fazer uma avaliação. Ela vai em um lugar, faz o exame neuropsicológico. Ela vai em outro, passa com a fono. Aí ela vai em outro, passa com a psicopedagoga. Aí ela vai e faz o exame do processamento auditivo. Ela vai e faz o exame do processamento visual. E aí, no final das contas, ela vai ter na mão dela meia dúzia de laudos, que nenhum fecha nada. Eles acabam supondo alguma coisa, mas fechar mesmo, nenhum fecha. Por isso que é importante, a avaliação de dislexia tem que ser multidisciplinar. E a avaliação de dislexia é uma, a avaliação do processamento é outra. E ambas se juntam para o fechamento diagnóstico. Porém, elas são independentes e diferentes. A gente tem que parar um pouquinho do achismo daquele médico, né? Bem o achismo do médico, vem uma pergunta aqui da Débora Santos, né? Que o neuro desconfia da dislexia e descalculia. Aí, nesse caso de solicitar um acompanhamento, não é só psicólogo, psicopedagoga e de uma fonoaudióloga? Quais seriam os profissionais que deve acompanhar? Então, na verdade, cada caso é um caso. Precisa ver exatamente quais são as dificuldades. Normalmente, quais são os casos, na maioria dos disléxicos, quais são os profissionais que mais atuam? É a fono e a psicopedagoga.
essa criança, essa pessoa, né? Não vou falar só criança, porque não é só criança. Ela pode ter, por conta dessa dislexia, por conta de todas as dificuldades, ela pode ter aí uma alteração emocional, uma dificuldade de lidar com as frustrações, de lidar com essas dificuldades, e aí necessitar também de um psicólogo. Mas aí vai depender das dificuldades, dos tipos de dificuldade, do grau de dificuldade, tá? Mas normalmente, para trabalhar as questões da aprendizagem, é a fono, que vai trabalhar toda essa questão da linguagem da criança, e a psicopedagoga, que vai trabalhar a questão da aprendizagem. Eu quero pedir só licença um pouquinho de falar um pouquinho do meu filho que aconteceu. Como ele chegou no 8 anos e meio para 9, ele já estava naquele sofrimento, daquela dificuldade que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Até a gente chegar nas profissionais, até eu encontrar uma coordenadora de escola que sinalizou, abençoada Bel, e que ela me encaminhou para procurar ajuda. Quando essa que foi uma neuropsicóloga que primeiro avaliou ele e me mandou para diversos médicos. Mandou ver visão, mandou ver audição, mandou até o que ele respirava ruim, porque ele não dormia bem com o nariz cheio. Até essa rinite dele eu tive que tratar. Então, assim, é muita coisa, gente. Não é um médico que vai fechar. Aí, após tudo isso, já sabendo o caminho que ia ter que percorrer, teve que parar tudo e cuidar do emocional dele primeiro, para depois a fono efetivamente entrar com a intervenção. Porque ele estava tão acabado com ele mesmo, tão não acreditando que ele podia, porque todos os professores falavam que ele não podia, ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente teve que cuidar do emocional um pouquinho. A fono falou, não, você vai ficar um pouquinho lá na psicóloga, vamos cuidar do emocional dele, depois eu vou entrar com a intervenção com ele. Então, assim, é muito caso a caso. Eu tenho uma segunda filha que está quase fechando o diagnóstico, foi um outro caminho, e a intervenção veio primeiro até com a avaliação. A gente fez uma intervenção antes da avaliação. Então, assim, é tudo caso a caso, minhas amigas. Mães, não achem nada, procurem ajuda. E cada caso é um caso. O vizinho é diferente, ou até dentro da sua casa, que é no meu caso. Tem os dois, e cada um tem uma consequência diferente da dislexia na vida deles, né? Então, é bem válido ressaltar isso. Porque todo mundo fala, tem isso, tem aquilo, mas é tão, né? Você não tem como falar, né, Elaine? É muito pessoal. Não dá. Exatamente. Às vezes as pessoas procuram falar assim. Eu vejo muito isso, eu acompanho muito nas redes sociais, grupo de mães, e eles acabam assim, você poderia me dar sugestões, atividade para trabalhar com meu filho com dislexia? Só que assim, é muito difícil a gente saber como orientar. Quais são as dificuldades do seu filho? Às vezes a dificuldade de dança é diferente da outra. Então, assim, a melhor coisa que tem a fazer, seu filho tem dislexia ou ele tem uma hipótese de uma dislexia, se ele é mais novinho, que nem você comentou, né, Samantha, da sua pequena, no caso dela, ela ainda é novinha, mas ela já vem apresentando alguns riscos. O que a gente faz? Vamos trabalhar, vamos intervir. Vamos... fugiu a palavra. Ela fez a intervenção antes da avaliação. Exatamente, mas a gente acaba fazendo muito isso, né? É estimular a criança para ver se, com estimulação, se ela responde ao tratamento, porque às vezes é só uma dificuldade que com a intervenção a dificuldade some. Ou se persistindo, aí é possível fechar o diagnóstico. Por isso que fala-se tanto em fechar após os 9 anos. Por quê? Porque espera-se que começou as dificuldades, já vamos intervir, vamos trabalhar, vamos estimular. Não deu certo, não que não deu certo, né? Não desenvolveu como a gente gostaria, aí a gente consegue pensar em fechar o diagnóstico. Olá, é bem isso mesmo. Laudos, estamos na fonoterapia psicóloga comportamental, é isso mesmo.
Lúcia, esse Que exame é tão delícia. caro. Qual PAC? Lúcia, você Eu não acho. acha de todos os valores mais diversos. Existem, eu não sei de onde você é, mas aqui é que agora, por conta da pandemia, tudo está parado. Mas aqui em São Paulo existem locais que fazem gratuitamente, ou faculdades que às vezes fazem por um custo muito baixo. Então, assim, não deixe de procurar, não. Eu sei que tem alguns centros da Prefeitura de São Paulo que faz gratuitamente o exame do processamento auditivo. Eu não sei te dizer exatamente qual é o caminho, mas existe. Então, não deixe de fazer, não, que às vezes tá aí uma das dificuldades do seu filho, da sua filha, que precisa ser tratado. Outro também é alguns, não são todos, né? Convênio médico, depende, você tem que ver, que depende se a Uhum. médica pedir, você consegue no plano. Aí tem que ser um médico Então, que pois pedir. é. Mas é A Lúcia está pessoal do falando que é de contrato de Salvador. cada Unimed. Hã? Exatamente. Cada convênio, o que acontece? Até pouquíssimo tempo atrás, os convênios não cobriam a avaliação do processamento. Hoje, alguns convênios começaram a cobrir, tá? Começar. Então, já tem alguns que cobrem, mas depende muito do plano. Então, Depende do depende muito. plano. E tem alguns que tem também, já vi aqui em Ribeirão Preto, aqui no interior do estado de São Paulo, você com esse plano você tem convênios com os outros lugares, com algumas fonos que pagam preços baixíssimos, sabe? Então, se você é indicação Uhum, desse plano, sim. a Em fono Salvador, a Lúcia faz falou a que é de Salvador. parceria. Para Salvador eu não Eu não conheço. sei, Ai, queria mas tanto estar depois lá, qualquer mas não coisa eu conheço. tenho uma amiga de Salvador, eu posso tentar ver para você. Me chama. Ai, travou. Será que só travou para mim? Oh, meu Deus. Você me travou para mim também. Agora eu não sei se eles nos Também. ouviram. Então vamos Bom, se lá. vocês não. Fala. Não, pode perguntar. Não, pode ir. A gente. Não, alguém está perguntando. A Eliane está perguntando aqui o plano pedagógico que a escola precisa fazer para aluno com dislexia mista, dislexia e descalculia. Eliana, eu não vou me atrever a falar sobre plano pedagógico, porque eu sou fonoaudióloga. Eu não vou me atrever. Elaine travou. Selma, travei para você, Selma? Mas pergunta coisa? Travando? Sou eu que estou travando? Será que tá travando muito? Ó, Será que gente. agora é melhor? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Tá, eu não sei o que eu faço, porque aqui, ó, minha internet não tá ruim. Ela tá Travou, mas deu boa. para ouvir. Ótimo. Voltou? Deu? Estão me Ai, que ouvindo? bom. Então, Tá. tá. Então vamos lá. Qual função da terapia, né, realizada e quais os aspectos abordados nessa terapia? Então, aqui tá normal, aqui eu bom. Então, quando a gente pensa na terapia, a gente pensa em fazer um treinamento auditivo. O treinamento auditivo, ele tem que ser acusticamente controlado. O que é isso? A gente precisa controlar a quantidade a intensidade, na verdade, de estímulos e a quantidade de ruídos que eu posso colocar para a intervenção. Então, eu posso fazer uma intervenção em cabina acústica, que é aquela caixinha de madeira, né, que as crianças entram, ou eu posso fazer também fora de cabina. Não precisa necessariamente, eu só preciso controlar. O que eu sempre falo? O fato de estar dentro de uma cabine faz com que eu consiga controlar acusticamente o som. Então, isso me facilita na hora de eu fazer os ajustes que precisa para intervir. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha no treinamento auditivo todas as habilidades auditivas, que são elas. A ordenação temporal, o que é isso? É o modo como eu identifico os intervalos entre os sons.
e eu identifico a frequência dos sons, por exemplo, se o som é mais fino ou mais grosso, que faz com que a criança aprenda a discriminar os sons para depois na escrita ela não vir a trazer tantos prejuízos de trocas. São as trocas fonológicas que eu falei lá no começo, a surda sonora, FV, PIB. Então, ordenação temporal. Tem a resolução temporal, que faz com que a criança consiga identificar os intervalos entre os sons e faz com que a criança perceba, por exemplo, que numa frase, entre uma palavra e outra, eu tenho um intervalo. Que na hora de escrever as palavras, eu preciso pausar entre uma palavra e outra e não escrever tudo junto, que é quando as crianças aglutinam na escrita. Eu tenho a integração binaural. O que é isso? É quando eu escuto duas informações que são faladas ao mesmo tempo e eu tenho que entender o que está sendo falado. E por mais difícil que isso pareça, a gente faz isso o tempo todo. A gente conversa com as pessoas e a gente consegue entender o que alguém ali do lado está falando, né? A criança que tem alteração na estabilidade, ela não consegue. Ou ela presta atenção em um, ou ela presta atenção em outro. No final das contas, ela não entendeu direito nem o que um falou e nem o que o outro falou, porque ela pegou partes de cada um. A separação binaural é a habilidade em que a criança tem que prestar atenção em uma informação e esquecer o que tem em volta dele. Então, ele tem que prestar atenção, por exemplo, na professora explicando, independente se os amigos estão falando em volta. Tá? Eu tenho figura fundo, que é aquele monte de barulho que é falado ao mesmo tempo e eu tenho que entender ou ambos ou focar em um deles, que entra dentro da integração e da separação. E eu tenho também o fechamento auditivo. O que é o fechamento auditivo? É quando eu tenho que ouvir palavras que são distorcidas, que nem sempre é tão bom. Quando eu recebo uma ligação no telefone, aquela ligação está distorcida. Quando eu escuto qualquer coisa com aquele chiado, é que hoje em dia não tem mais, né? Aquela TV que fica chiando e a gente ainda assim tem que entender. As crianças de hoje em dia não sabem mais o que é isso. Mas é esse fechamento, é essa compreensão dentro de um contexto distorcido. E por último, eu tenho a interação auditiva, a interação binaural, que é o quê? É o modo como eu recebo as duas informações nas duas orelhas e essas informações se integram para que ela leve a informação para o meu cérebro processar. Então, essas são as habilidades que eu trabalho dentro do treinamento auditivo, para que a gente consiga trabalhar todas as habilidades para que a criança consiga, como eu disse lá no começo, detectar o som, discriminar, localizar, reconhecer, compreender, manter a atenção e a memória auditiva. É isso que a gente espera. Que no treinamento a criança dê conta de todas essas habilidades e que ela consiga ouvir e entender bem, para que ela dê conta de todo o restante que ela precisa aí no decorrer dessa vida educacional e escolar dela. Nossa, perfeito. Como você explica bem, viu, minha amiga? Muito bom. Tá dando para entender? Ó, infelizmente a gente tem pouquíssimo tempo, a gente está com 8 minutos. Mas vamos lá, eu tenho mais duas perguntas importantíssimas aqui. Eu queria falar um pouquinho das estratégias para uma comunicação melhorada em sala de aula ou até em casa. Uhum. Então, o que é muito importante? Eu vou falar sentido professores, mas não é para professor que eu estou falando isso. Então, o que a gente precisa? Sala de aula ou casa, tanto faz. Eu preciso que os pais, os professores, mantenham eu já vou falar dos profissionais que podem solicitar o PAC, tá? Já falo. Tá. Eu preciso de um ambiente silencioso, o mais silencioso possível. Eu sei que para uma sala de aula, vocês vão falar, mas é impossível uma sala de aula ser tão silenciosa. Mas, quanto menos barulhos, melhor é para essa criança. E a gente tem que pensar que eu não vou estar beneficiando apenas a minha criança que tem alteração do PAC. Eu vou estar beneficiando todos os alunos, porque com o silêncio a gente entende melhor. Então, o ruído mínimo possível. O professor precisa, tanto o professor quanto o pai, tá? Eu vou falar de professor, mas é porque é o jeito mais para os pais é a mesma coisa. Ter certeza se a criança está entendendo o que está sendo explicado para ela. E como que eu vou saber? A gente vai fazendo e perguntando. Não adianta eu dar muitas informações, que eles não vão assimilar tudo. Então, dê informações mais curtas, informações reduzidas e mais objetivas. Porque isso vai fazer com que ele consiga assimilar melhor. Tá? Eu sempre peço para os meus professores
de assim, tome nota se a criança está prestando atenção, se ela está entendendo o que você está falando, se você sentiu que ela se distraiu, como que você vai chamar atenção? Ai, vai ficar a aula inteira, fulano, presta atenção, fulano, ó, presta atenção, ó, volta aqui. Vai chegar uma hora que a criança vai se aganhar, porque ela está sendo evidenciada o tempo todo na Exposta. sala. Isso, ao invés de fazer isso, o que eu sugiro? Combina com a criança, faz um combinado. Ó, toda vez que eu perceber que você se distraiu, que você viajou, tá lá no mundo da lua, eu vou passar do celular e vou te dar um toquinho. Aí o professor disfarça, passa, dá um toquinho. Aí a criança fala, opa, volta para atenção, volta para explicação. Então, esses são alguns combinados que os professores em sala podem fazer para que a criança consiga focar melhor, manter a atenção e prestar atenção melhor na aula, sem ser exposto o tempo todo, tá? Outra coisa importante, na hora de falar, tomar cuidado para não falar tão rápido assim, porque a criança não consegue, entendeu? Então, fala mais devagar, fala mais articulado, fala frases mais curtas, que isso faz com que ele vá assimilar bem melhor as informações. Manter uma entonação um pouco mais rica, porque tem aquelas pessoas que falam que não articulam direito. A compreensão é muito pior. Então, tente articular, que a criança vai compreender bem melhor. Então, assim, saber do que está falando. As crianças que têm alteração do processamento, elas precisam muitas vezes de anotações organizadas. Então, eu falo que aquele post-it, aquele papelzinho que tem uma colinha, A Elaine caiu, travou. Cadê a Elaine? Nossa, pessoal, eu achei que eu travei. Foi a Elaine que travou? Cadê a Elaine? Oh, meu Deus. Elaine. Nosso papo tá tão bom hoje, né? Acho que a internet da Elaine deve ter caído, pessoal. Nossa. Mas independente de qualquer coisa, essa live vai ficar gravada e, e vamos ver se ela entra de volta, se ela consegue. E agradeço a todos que estão aqui, tá? Agradeço os elogios aí, mas a Elaine realmente é muito boa. Faz tempo que eu tô querendo marcar esse encontro aqui e ainda bem que deu certo. Mas vamos ver se a gente. Vou esperar ela mais um pouquinho, mas o nosso tempo tá super pequenininho e ela caiu aqui, a internet. Vamos ver se ela entra de volta. A Laine, acho que agora dá para entrar. Voltou! voltei! Oh, a Gente, gente tem desculpa. 5 minutos. 5 minutos. Ele caiu, apareceu que meu telefone precisava baixar a temperatura para continuar, senão ia travar tudo. Ó, então só para eu posso finalizar rapidinho a questão das Por informações. favor, a live é sua. A questão de organização. Eles são muito, além de desorganizados, eles precisam de um planejamento diário. Então, assim, eu falo que aqueles post-it são os nossos amigos inseparáveis. Anotem tudo e coloquem as coisas que ele precisa fazer. Não adianta virar para o seu filho e falar assim: nossa, você não lembra das coisas que você tem que fazer. Eles não vão lembrar mesmo. Eles têm dificuldade nesse planejamento, nessa organização, nessa memória. Então, anotem. Eu falo que a anotação é nosso amigo diário. E questão de tentar fazer com que eles percebam
que tudo tem um começo, meio e fim, e que eles têm que manter isso. Eles têm muito esse hábito de começar e não finalizar, pela dificuldade de se sentir capaz de fazer as coisas, tá? Outro ponto importantíssimo, que eu acho que dá tempo, é de monitoramento de sala de aula, aonde a criança tem que sentar, né? A gente sabe que a criança tem que sentar sempre o mais próximo possível do professor e longe de portas e janelas, mas isso é muito variável. O que é importante para quem é professor, para a escola, para a equipe pedagógica? Conversar com o profissional que acompanha a criança para saber como é a dificuldade dessa criança, porque dentro do processamento varia bastante, e saber qual é o melhor lugar. Para cada criança é um, tá? Acho que deu para falar tudo. Linda! Ó, a gente vai gravar um vídeo rapidinho disso, eu prometo. Vou pedir, chorar para ela gravar. E aí eu vou deixar aí para todo mundo essas grandes estratégias para a gente multiplicar para todo mundo, levar nas escolas. Porque eu acho que a internet dela tá travando muito. Ai, que pena, gente. Ai, maravilhosa live. Como todo mundo está falando, maravilhosa live. Quem solicita o PAC? Gente, normalmente, quem pode solicitar? Escolas podem solicitar, profissionais da área da educação, fono, psicólogo. Quando eu falo fono, porque não são todas as fonos que fazem a avaliação do processamento auditivo. Médicos, eu recebo de pediatras, neuropediatras, neurologistas. Então, teoricamente, qualquer pessoa que identifique algumas dificuldades pode solicitar. O que difere? Quando se vai fazer pelo convênio, a solicitação tem que ser médica, porque precisa do carimbo do médico, CRM, tá? Então, isso que difere. Mas, teoricamente, qualquer profissional pode pedir, tá? Vai acabar, né? Tá, acabou. Tá, mãe? Ai, eu amei tudo, achei lindo, maravilhoso e aprendi muito. Que aula, não foi, gente? Fala todo mundo aí, põe amei, bate palma, porque foi tudo lindo. Obrigada. Que pena que travou. Não sei o que pode ser, às vezes. Mas eu acho que acontece. Deu. Oficial. Foi perfeito. Então, muito obrigada, Sá, obrigada, todo mundo, obrigada. Nossa presidente está aí, muito obrigada. Todo mundo, muito obrigada. E adoro todas vocês. Angel, minha chefinha, Sassá, minha amiga, ó. Sassá, minha amiga do coração. Ó, a gente vai ver, vamos pedir para ela antes das suas férias. Fazer parte desse projeto. Você é tu. Parabéns. Que todas as mães sejam assim, não. Guerreira igual você. Ah, eu brigo mesmo e vou atrás. Ó, antes das suas férias, será que a gente pode gravar outra live, né? Porque tá todo mundo pedindo. Vamos pensar, né? Aquela pedinte. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada. A gente combina assim. Um beijo, pessoal. Obrigada a todos. Desculpa a minha queda aqui, mas voltei. Um beijo. Mas foi ótimo. Beijo. Eu vou tentar montar aí, vamos ver se eu consigo. Isso vai estar tudo escrito no capítulo. Não posso contar tudo, né? Dia eu conto. Obrigada, Sá. Um beijo. Outro.